estratégia que eu uso também na sala. Oi gente, que bom que vocês estão aqui em mais um vlog docente. Hoje nós vamos conversar de vários assuntos, vou mostrar para vocês como eu planejo as minhas aulas, como que eu faço para montar então, e vou conversar um pouco com vocês também algumas estratégias que eu utilizo em minha sala de aula para as práticas aí literárias. Espero muito que vocês gostem e vamos lá para o vídeo de hoje. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês como que eu organizo as aulas, como que eu planejo as aulas que eu vou dar durante a semana, que algumas pessoas me pediram no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, está aqui no box de informações e me siga lá, porque aí você pode ter um contato direto comigo. Contextualizar aqui para vocês entenderem antes de eu passar para o computador e mostrar como que é o passo a passo. Como eu falei, lá no colégio eu dou aula de literatura. Então nós temos alguns livros que são obrigatórios. Anualmente nós escolhemos um livro por bimestre para cada turma. Então, cada aula... Ai, meu Jesus... Tem os livros para trabalhar, esses livros obrigatórios para trabalhar com os alunos. Além disso, eu tenho a apostila ou apostilado do sistema do colégio. E eu tenho a opção, né, do diversificado, que é quando eu trago atividades extras para o aluno, aquelas que não estão inseridas na apostila e nem são relacionadas com o livro obrigatório que eles têm para ler. Eu acho essa parte muito interessante porque a gente consegue agregar mais valor ainda para nossa aula, para nossa disciplina, ainda mais se falando de literatura, que nós não conseguimos ficar apenas com a apostila, aquele apostilado para o aluno seguir. Eu não gosto muito, não sei se eu já comentei aqui em algum vídeo, mas senão eu vou falar de novo. Eu, Débora, professora Débora de literatura, não gosto muito de seguir apostilados, né? Mas como tem que seguir, que é o sistema do colégio, né? É muito importante que a gente siga sim. Mas eu acredito que é muito importante, além disso, de nós trazermos essas práticas diversificadas para a sala de aula. E às vezes não precisa nem você trazer, igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de literatura, né? Às vezes não precisa nem eu levar um texto extra. Às vezes só uma dinâmica a mais que traz para a aula, para a sala, para aquela turma, já quebra totalmente o gelo, já quebra a rotina e os alunos super envolvem mais na aula. É muito, muito bom mesmo. Relato para vocês sentirem essa vibe, como é que foi. Teve uma turma do 7º ano que nós combinamos de, na próxima aula, eles levarem os livros preferidos deles, o livro que mais chamou a atenção deles, o livro que mais marcou ali a trajetória dele em um determinado momento, independente de qual livro for, também não importasse quanto tempo foi que ele leu. O importante é que ele levasse um livro para a sala de aula que tenha marcado a vida dele de alguma forma. E foi muito legal, porque eles ficaram super animados para levar os livros e para contar para os colegas e para mim o que eles acharam daquele livro e por que aquele livro foi tão marcante para ele. E por que isso foi bom? Além de incentivá-los,
foi interessante porque outros alunos escutou a história de outros, porque aquele livro marcou a vida do colega, isso que fez com que eles quisessem ler o livro que o colega leu, que foi tão legal, foi tão importante para aquele amigo. Então foi muito legal essa troca, essa experiência, e eles ficaram super empolgados para a aula. Eu gosto muito de levar poemas e contos para as aulas, porque são gêneros mais curtos, mais rápidos de serem trabalhados e mais leves também. Geralmente eu gosto de levar contos para eles conhecerem alguns autores. Então, na semana passada, eu estava trabalhando com eles, Clarice Lispector, mas não uma análise profunda. Nós, professores, sabemos que Clarice Lispector é uma leitura pesada. Então, a ideia não era fazer uma abordagem complexa, aprofundada, não era isso. O meu objetivo em levar esses autores, no caso Clarice Lispector, foi para que eles conhecessem, tivessem um feeling de como que era a escrita dessa escritora, para que eles pudessem sair um pouco da zona de conforto, para que eles pudessem ter mais valor agregado no cotidiano deles, nessa questão da visão literária. E foi muito legal, assim, cada série eu trabalhei um conto específico, de acordo ali com a faixa etária que eu achei mais interessante. Eu pedi para que eles lessem o conto em casa, então a gente fez quase que uma sala de aula invertida, a metodologia é a sala de aula invertida. Eles leram o conto em casa, eu disponibilizei o conto em PDF, tem domínio público, e aí quando nós chegamos na sala de aula, nós debatemos e conversamos do que eles entenderam daquele conto, qual que é a mensagem que a escritora quis passar. Assim, foi muito boa a discussão, a gente conseguiu tirar muitas coisas dos alunos, então foi enriquecedor. De novo, não foi uma análise profunda, foi uma coisa mais superficial para eles conhecerem um pouco mais da autora. Então foi bem legal. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui mais na prática como que eu faço para organizar essas aulas. Atualmente estou dando aula de literatura lá no colégio e no cursinho pré-vestibular eu dou aula de gramática e de redação. Então são essas 3 disciplinas que eu leciono: literatura, redação e gramática. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é essa minha organização aqui, tá bom? De uma aula que eu preciso dar agora no segundo médio, na segunda série do ensino médio, né? A próxima aula eu vou trabalhar com eles, igual eu mostrei pra vocês aqui no computador, vai ser o capítulo 16 da apostila. O capítulo 16 vai falar da grandiosíssima Clarice Lispector. Cara, eu assim, é uma doideira, sabe? Você dar aula do que você tanto ama, gente. Nunca vai, sei lá, sempre vai ser um clichê pra mim, sabe? Falar, cara, eu dou aula de Clarice Lispector, eu falo sobre livros, dou aula sobre livros, é uma coisa extraordinária, eu ainda não me acostumei, eu acho que eu nunca vou me acostumar. Mas enfim, a próxima aula no segundo médio é sobre Clarice Lispector, então eu trabalhei com eles a questão do modernismo, nós já trabalhamos. Agora nós estamos na geração de 45, então nós estamos adentrando, né, na geração de 45, e essa próxima aula nós vamos falar de Clarice Lispector. Tô fazendo uma contextualização só para vocês entenderem então como que eu faço essa fração aí, fraciono a montagem das aulas. Então eu vejo ali o que eu vou trabalhar com eles. Vi que eu vou trabalhar Clarice Lispector, a fase da maturidade dessa geração de 45. Igual eu mostrei pra vocês na tela, eu vi todas as páginas do livro, o que eu vou trabalhar nessa aula, eu vi os tópicos. Então, por exemplo, eu vi ali que vai trabalhar sobre a biografia da Clarice, vi que vai falar um pouco das obras dela, vi que vai falar sobre esse contexto histórico dessa geração de 45, adentrando, puxando pro lado dela, e vi que nós vamos trabalhar o conto Amor nessa aula. Então, o que eu faço? Para não ter que trabalhar 100% a apostila, eu faço uma personalização. Isso é meu critério, tá? Eu sempre gosto de personalizar um pouco a aula, sair um pouco da apostila. Respeitar, claro, a apostila, que é o sistema do colégio, mas trazer esse meu lado mais pessoal. Então, eu vou levar os livros para eles da Clarice, eu vou levar biografias, as 2 biografias que eu tenho aqui da Clarice eu vou levar para eles folhearem, para eles terem esse acesso ao livro, pegar, né, essa experiência completa mesmo, literária. E no conto Amor nós vamos ler juntos. Então, eu vou fracionando aqui. Então, aqui no meu caderninho, lembra? Olha o meu caderninho aqui de novo. Eu vou lá, coloco lá segundo médio, aula no dia tal, capítulo 16, página 22 em diante, por exemplo. Aí eu faço um tópico. O primeiro tópico é a primeira coisa que eu vou trabalhar na aula. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar
Contextualização sobre Clarice Lispector, o exemplo. Então, eu vou contextualizar quem foi Clarice Lispector, por que Clarice Lispector está inserida aqui na geração de 45, quando ela começou a escrever, aí eu entro no segundo tópico, biografia da Clarice. Então, o primeiro ponto, eu faço essa contextualização do realismo e puxo para o lado da Clarice. E aí entra no segundo ponto, que é um pouco da biografia dela. Então, meu segundo tópico aqui vai ser biografia de Clarice. E aí eu vou contar um pouco mais de quem foi Clarice, qual a importância dela para a literatura brasileira, quais foram as contribuições dela, quais são as características dessa escritora. E aí sim, terceiro tópico, características da escrita. Quando eu for entrar nessa característica da escrita, eu vou trazer alguns fragmentos de alguns livros, de alguns contos. Eu vou levar o livro de contos, que é aquele livro Todos os Contos, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí enquanto eu estiver falando dessas características, eu vou deixar o livro passando em cada uma das mesas, eles folheando mesmo o livro, o meu livro, onde tem as minhas anotações, as minhas marcações para eles indo visualizando o que eu estou falando. O quarto tópico, aí eu já falei então da contextualização com o realismo, já falei da biografia, já falei das características dela, das características literárias, e agora sim nós vamos fazer a leitura juntas do Conto Amor. Então, nós vamos fazer uma leitura compartilhada. Depois que nós lemos, nós vamos debater. E, geralmente, quando é uma leitura assim, a gente vai lendo e, ao mesmo tempo, debatendo. Então, terminamos de ler uma página, a gente conversa sobre essa página lida, para não acumular tudo pro final. Ainda mais quando é uma leitura densa, igual a Clarice, né? Então, eu gosto sempre de fragmentar. Depois, então, esse já é outro tópico que eu escrevo aqui no meu caderno. Leitura do Conto Amor compartilhada, comentando. Leitura compartilhada e comentada. Depois, o próximo tópico são as atividades, então são os exercícios dos vestibulares, porque o segundo médio lá no colégio, eles são preparados para os vestibulares, então eu preciso passar esses exercícios de vestibulares para eles. Então, geralmente é assim que eu vou trabalhando. E no capítulo ali, vocês perceberam? Olha o que eu vou trabalhar, a apostila, penso nessa aula mais personalizada, faço o meu passo a passo no caderno, porque na aula eu não fico pulando passo, sabe? Falo o primeiro, depois falo o quarto passo, e depois volto, porque o aluno se perde. Quando nós, professores, temos o passo a passo dessa aula definido certinho, a aula ela tem o começo, o meio e o fim. Não fica aquela aula quebrada, sem contexto, que não tem ligação uma coisa com a outra. E o próprio aluno se perde. Então, quando nós temos essa organização, o aluno consegue se organizar os pensamentos e consegue se envolver ainda mais na aula. Esqueci um ponto. Nesse caso da Clarice, quando é um autor novo que nós vamos tratar, nesse caso, eles nunca viram Clarice Lispector, eles vão ver agora, no segundo médio. Eu nunca falei antes com eles. Então, antes de falar quem foi Clarice e tal, eu vou perguntar para eles se eles já ouviram falar sobre Clarice, se eles conhecem alguma obra dela. Então, nesse primeiro momento de sensibilização da aula, eu vou deixar eles falarem. Depois eu entro com aquele passo a passo que eu falei para vocês. Eu gosto sempre de escutar o aluno, as experiências dele, para depois eu acrescentar realmente a aula para eles, porque isso faz com que a contextualização aconteça. Eu aprendi num livro que eu li ali de pedagogia, sobre a prática educativa do Zabala, que a educação, a aprendizagem, ela só se torna efetiva quando nós, professores, conseguimos contextualizar o assunto a ser trabalhado com o contexto que o aluno está inserido. Então, por isso que eu acho muito importante, antes de você chegar com o conteúdo, lascando o conteúdo no aluno, você escutar e entender o contexto que ele está inserido para que você consiga pegar o que você vai trabalhar, o conteúdo, e inserir nesse contexto do aluno. Porque aí ele consegue ter um contato palpável do conteúdo e pode ter certeza que esse aluno nunca mais vai esquecer o que você ensinou para ele. Então, aqui eu faço essa lista para eu poder me programar, limpar minha mente
e me concentrar nas coisas que eu preciso fazer. Porque se eu for sem lista, gente, não dá. Eu não consigo produzir, não consigo pensar em nada. Então, eu sempre faço uma lista de coisas que eu preciso fazer, que estão na minha cabeça, porque aí assim eu consigo focar em coisas mais importantes, coisas prioritárias, sabe? Sem misturar as tarefas. Então, aqui eu fiz essa lista assim, com algumas atividades que eu preciso fazer. Então, aqui eu sei as aulas que eu preciso preparar. Aí, vamos, por exemplo, lembra que eu falei das aulas diversificadas que eu levo para a sala de aula, além da apostila, além dos livros obrigatórios? Aí, eu penso em alguns autores para apresentar para eles semanalmente. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei aqui, ó, Contos do Sherlock pro 7º ano. Não sei se eu escrevi Sherlock Holmes certo, mas enfim. Eu vou apresentar pro 7º ano, porque eu sei que eles gostam de coisas assim, de suspense e tudo mais, né? E eu sei que lá que eles gostam do Sherlock. Então, eu vou levar aqui para incentivar mais essa leitura deles no 7º ano. Pro 8º, eu vou apresentar contos da Agatha Christie, porque eles gostam, eu já peguei o feeling deles também, que eu sei que eles gostam de coisas criminais. Então, eu pensei na Agatha Christie. E no 9º, eles gostam dessa pegada mais suspense também, né? Então, eu vou levar o Allan Poe. Acho bem legal. E aí, eu vou intercalando. Pro 6º, como eu tô trabalhando fábulas, coisas mais curtas, aí eu vou mesclando. Pra essa semana aqui, eu vou levar a Mia Couto. Por isso que não está aqui, que, né, eu já tenho na mente. Então, é assim que eu vou distribuindo. Então, aqui eu já sei do que eu preciso pegar para cada série. Então, por exemplo, eu vou lá montar as aulas do 7º ano. Quando eu abro a parte do 7º ano, tem a questão, os capítulos da apostila que eu preciso trabalhar, tem os capítulos do livro obrigatório que eu preciso trabalhar, e na parte diversificada eu também já sei o que eu vou trabalhar. Aí eu já pego o PDF do conto, coloco e já faço como se fosse uma lista de exercícios, um script do que eu preciso seguir nessa aula diversificada. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu vou mostrando com mais detalhes. Então, o primeiro passo é sempre fazer essa lista aqui para que eu me organize mentalmente para saber o que eu preciso fazer. Essa pilha aqui de correção, de novo, que eu tenho que fazer e não fiz ainda. Eu vou corrigir essas atividades. Mas tá fazendo sentido, né? Aí depois que eu faço aqui, eu vou organizando aqui, destrinchando no meu caderno. Outra estratégia que eu uso também na sala, na aula de literatura, é levar um poeminha para eles todas as aulas. Eu tô trabalhando esse livro aqui, um deles, né, de poema do Fernando Pessoa, Poesia Completa de Alberto Caeiro. Então aqui, tá vendo esses post-it rosas? São alguns contos poemas que eu levo para eles. E aí, como que funciona? Eu escolho um poema de acordo, de novo, sempre de acordo com a classe, de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível literário deles. Não é uma coisa assim, robótica, né? Qualquer sala eu coloco qualquer um. Eu filtro bastante antes a mensagem do poema, muito importante isso. E aí eu transcrevo o poema na lousa, tá vendo? Só um exemplo aqui. Leio com eles em voz alta e nós interpretamos juntos esse poeminha. E eu peço para que eles escrevam umas 2, 3 linhas com a análise pessoal deles do que eles entenderam daquele conto. E aí eu fiz essa dinâmica com eles, que quem tivesse todos os poemas com a análise embaixo, com o meu visto, no final do 4º bimestre, vai ganhar 1 ponto na média. Eles ficaram super empolgados, super felizes com isso. E toda aula, às vezes até eu esqueço de passar o poema, e eles falam, professora, cadê o poema? Não vai passar o poema hoje, não? Então eles adoram também. Então, isso são práticas. Por que eu tô falando isso pra vocês? Não sei se você é professor de literatura, mas se você é professor de língua portuguesa, isso serve muito, muito, muito. Ou de outra área aí de linguagens humanas também, né? Exatas nem tanto. Desculpa para o pessoal de exatas. Mas isso incentiva muito os alunos. Muito, 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 muito. E literatura é a base de incentivo. Não tem como formar leitores sem ser pela base de incentivo. Que nós não podemos obrigar o aluno a ler, né? Então tem que ser de forma através do incentivo mesmo. Então essas são algumas estratégias que eu estou utilizando na minha sala para poder incentivar eles a lerem mais, saírem dessa zona de conforto e conhecerem outros autores e, claro, ter o gosto, o prazer da leitura. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, já se inscreva aí, que isso me ajuda muito, deixa seu like no vídeo e ative as notificações também, porque assim, todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado e não vai perder. Seria muito bom se você colocasse aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você está gostando dessa série aí que eu estou fazendo de vlogs docentes. E caso você queira também deixar o seu relato, sua experiência em sala de aula, isso agrega muito, muito, muito a nossa discussão sobre educação. Eu espero você no próximo vídeo, um grande beijo e até lá!